A Simone já passou. Ok. Vai lá, Simone. Posso, então? Bom, boa tarde. Primeiro, parabenizar aí a escola e a SUSEP pela participação e pela disponibilidade de conversar com todo o mercado. Meu nome é Aloysio Barbosa, sou professor aqui da escola e advogado, sócio da EUDES Advogados. Na verdade, a pergunta que eu tenho aqui, a gente fez um trabalho lá no escritório de estudo aprofundado da minuta lá de consulta pública, é uma pergunta relacionada à questão da quantidade de diretores da administradora. A gente percebe que a minuta segue um padrão de mercado relacionado a acúmulos de diretoria em virtude de sua função, ou seja, vedação de acúmulos de determinadas funções que possam gerar conflitos de interesse. A dúvida aqui seria a seguinte: se o diretor responsável técnico poderia acumular as funções de diretor de contabilidade, diretor administrativo financeiro, e, com isso, ser possível constituir uma administradora apenas com 2 diretores, ou seria necessário, no mínimo, 3? Obrigado. Oi, obrigado pela pergunta. Quando a gente vai no capítulo das funções, foi um capítulo que a gente se dedicou bastante, porque hoje a gente for na regulamentação do mercado de seguros, de previdência, seguros, capitalização, essa parte de funções tem muitas normas distintas. Então, a gente procurou estudar e condensar e deixar esse capítulo claro. Então, a pergunta é se teria como formar uma administradora com 2 ou com 3. Naturalmente, seria 3. O 2, como você falou, dependeria de uma análise da unidade da SUSEP em respeito ao conflito de interesse, porque tem um parágrafo, não sei se é o último parágrafo do artigo que fala, além do citado no capítulo, dos acúmulos, há a possibilidade de outros acúmulos se não houver conflito de interesse. Então, é uma análise da unidade responsável e verificação realmente pela estrutura da companhia, a companhia que eu digo é administradora, se poderia haver mais acúmulo do que o previsto no capítulo. Boa tarde, meu nome é Albano, eu sou corretor de seguros e eu queria fazer uma pergunta, porque hoje a SUSEP faz um trabalho bastante competente de fiscalização das seguradoras, sociedades de capitalização e sociedade de previdência complementar. Eu imagino que não hajam mais do que 200 seguradoras hoje atuando no país. E a minha pergunta é exatamente todos nós sabemos que o quadro da SUSEP ele já está enxuto há muito tempo. A SUSEP vai fazer a fiscalização com essas 2.000 e tantas associações? Ela vai fiscalizar esse mercado? Na realidade, a SUSEP fiscalizará as administradoras. Então, foram 2.217 associações cadastradas. Uhum. As administradoras ainda não foram criadas. Então, a SUSEP fará a supervisão e fiscalização das administradoras, que nós não sabemos quantas serão. Agora, a sua colocação é correta, quer dizer, nós temos pouco menos de 200 empresas sob supervisão hoje da SUSEP, no caso. Sim, então, essas associações, elas vão ser agrupadas em administradoras, é isso? Eu não usaria o termo agrupadas, quer dizer, elas terão que contratar uma administradora para que preste o serviço para elas, no caso. Entendi. Ok. Só complemento. Agora, quantas administradoras teremos, a gente não tem como dizer. Existem movimentos, a gente escuta de vários que vão lá dizendo que estão se organizando para ter uma no Estado, outra na região, enfim. Existem esses movimentos, mas a SUSEP ela não fixa, digamos assim, barreira de entrada a nenhuma. Então, isso não é uma questão que dependa da SUSEP dizer você pode ser uma administradora ou você não pode, desde que ele cumpra tudo que está dentro da norma. O mercado vai se ajustar a um tamanho ideal, o tamanho do mercado.
Pode ser. Mas pode tudo. Pode ser nacional, pode ser regional. Não existem regras. Você, na verdade, se as 2.200 e poucas associações quisessem cada uma contratar apenas uma administradora, teriam 2.200 administradoras. Mas a gente acredita que, pela estrutura que a administradora deve ter, capital controles internos, auditoria interna, há essa possibilidade grande de concentração de um número menor que 2.200. Mas você foi feliz em falar que o número de servidores não se alterou. Tem um concurso agora, que também é um número muito baixo, e o importante... Toda hora que eu falo, meu celular, falando de novo. Esse é o estagiário dele, a IA. Mas Ele tem 2 estagiários excelentes. Eu perdi o que eu ia falar. Mas do concurso, a gente precisa de estrutura, porque, além do concurso, a mesma unidade que faz a regulamentação das seguradoras, faz a regulamentação das cooperativas e das administradoras, é a mesma unidade que fiscaliza, a mesma unidade que autoriza. O processo de autorização é um processo que, no primeiro momento, ele tende a ser trabalhoso. Então, vão vir um número grande de administradoras. Então, realmente é uma preocupação nossa que tem que ser comentado. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, também parabenizar aqui pela ANS, pelo evento aqui. A dúvida que eu tenho na concepção da SUSEP, qual a justificativa para a vedação de associações serem acionistas de uma administradora de operação de proteção patrimonial mutualista? E também a justificativa em razão da capacidade em dobro na hora de comprovação ali do capital e ter que comprovar em dobro ali essa capacidade econômica. O dobro, para explicar a todos, na verdade, a resolução CNSP 422, ela fala que tem um artigo que determina que no momento da Constituição, os controladores devem demonstrar capacidade financeira ou dentro da administradora, né, da seguradora, ou fora, mas ela não está muito objetivo a tomada de decisão ali. E fala que, se for determinado dentro da administradora, o valor inicial tem que se mostrar 2 vezes maior que a necessidade, né? Já ouvimos algumas sugestões nesse sentido, e, inclusive, nesse momento, está tendo uma reunião paralela. Sim, a gente está aqui hoje tratando o assunto. Também tem outros técnicos da SUSEP em outra reunião tratando de sugestões de outras federações, confederações a respeito. E eu sei que um dos pontos que já levantaram foi justamente isso. Eu acredito que a gente tem que conversar e chegar num denominador comum aí nesse ponto. Haja vista que a administradora, no primeiro momento, tem um risco inferior a uma seguradora, né? Então, a gente tem que analisar bem se é isso mesmo, com as unidades de supervisão, de gestão, se a gente precisa, se a gente precisa reescrever o artigo, se a gente precisa interpretar o artigo de uma maneira mais direta. Então, isso a gente vai estudar. Quanto os acionistas, as associações serem acionistas, a gente se preocupa muito com a operação de partes relacionadas. Então, isso a gente já existe uma associação sendo acionista de uma administradora, ela está contratando ela mesma, se ela não tiver o controle, mas mesmo se ela não tiver controle, ela está contratando uma administradora que ela faz parte, tem contrato de prestação de serviços, e o intuito disso que a gente trabalha em outros mercados é a proteção do consumidor, a melhor tomada de decisão e a governança corporativa sendo feita da melhor maneira possível. Mas, claro, a gente vai ouvir as sugestões, todas as ponderações e tomar a melhor decisão, sempre visando a segurança e a proteção do consumidor.
Boa tarde. Bruno Leite Almeida, Casais de Almeida Advogados. Primeiro, parabenizo também a mesa, a Escola Nacional de Seguros e a FENACOR pelo evento. O seguinte, uma dúvida que eu venho, porque eu já atuo com as seguradoras, primeiro, como é que a SUSEP vai fazer esse controle das reservas técnicas, porque vão ser as associações ou vão ser as administradoras? Porque, realmente, 2.217 é um número bastante elevado para fiscalizar essas provisões, e é o que o doutor Albano ali falou da questão da segurança, né? Abordou essa questão da segurança. E o segundo ponto é os provisionamentos, que também nas seguradoras são controlados, né? O famoso, que todo mundo sabe, é a PSL, né? Provisão de sinistro a liquidar. Mas como é que vai ser feito? Porque esse controle nas seguradoras ele é feito na seguradora, pela SUSEP. Como é que isso vai se proceder nas proteções patrimoniais mutualistas? A questão eu quero entender como é que vai se exercer essa fiscalização, até por causa da limitação. Eu sou muito amigo do Dr. Paulo Penido, que foi procurador aí chefe da Procuradoria Jurídica, e eu sempre ouvi comentar que a SUSEP ela tem uma escassez muito grande de pessoal, né? E que isso era uma preocupação que tinha com a questão de dar conta desse aumento que deve haver daí do serviço. Bom, agradeço, obrigado. Posso responder? Falar um pouco do arcabouço regulatório. A administradora ela tem um CNPJ, então a administradora ela tem o capital base, capital mínimo requerido, e cada grupo tem um CNPJ à parte. As provisões elas estão dentro dos grupos. Então, a administradora, vamos supor que a administradora tenha 2, 3, 4, 5, 20 grupos. Ela é responsável por administrar os ativos e passivos de cada CNPJ que estão embaixo dela. E a prestação de contas à SUSEP vai ser feita pela administradora. No momento que ela prestar contas à SUSEP, e aí vai ter balanço publicado, vai ter plano de contas da administradora, bem mais simples que uma seguradora, porque ela não assume riscos. Então, e plano de contas de cada grupo, demonstrações financeiras de cada grupo, dados de provisão de cada grupo, e aí também muito mais simples que uma seguradora, que eles têm um provisionamento mais simples. Tem 2 tipos de provisão, basicamente a provisão de sinistros ocorridos e a provisão de sinistros ainda não ocorridos. Então, isso vai ser feito por via eletrônica com a SUSEP, a gente vai estruturar a melhor maneira possível. E todos os ativos são registrados, tal qual as seguradoras, os ativos que garantem as provisões técnicas, eles são ativos financeiros registrados, aplicados nos termos das regras do Conselho Monetário Nacional. Então, isso não foge muito à prática que a gente já faz, e quem faz eletronicamente para uma, faz para 10, faz para 1000, se a gente tiver, claro, flags, alertas e um sistema computacional, um sistema de inteligência bem feito, bem elaborado. Só complementando, é importante, o César trouxe a figura do grupo, do associado, do participante do grupo, da associação e do administrador. Então, é muito importante ter esse desenho muito claro, quer dizer, existe a associação cada vez mais relevante, cada vez mais importante, com a possibilidade de gerar novas proteções para o seu associado, que é o participante do grupo, que tem na administradora aquele que faz esta parte que o senhor perguntou, a parte de cálculo das provisões, da transferência das reservas, esse tipo de coisa. A receita, quer dizer, a arrecadação, ela ocorrerá através do grupo com a administradora, no caso. Então, a migração dos recursos estão ali. E esses recursos ficarão, da mesma forma como as seguradoras, por conta e ordem da SUSEP,
para a segurança do sistema, para a segurança dos participantes do grupo.